Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa e vou estar com vocês esse semestre na disciplina de Administração Florestal. Mas antes da gente iniciar, propriamente dito, os conceitos e elementos da administração aplicados ao setor florestal, eu gostaria de conversar com vocês sobre a administração do tempo. Isso mesmo, a administração do seu tempo. Eu acho que nesse momento é importante a gente conseguir administrar o nosso dia a dia. Talvez essa tenha sido a nossa maior dificuldade durante esse momento. Bom, não sei quanto a vocês, mas o que você tem conseguido fazer, todas as atividades que você planeja ou que você gostaria de fazer durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês? Você tem conseguido se organizar bem? Ou você acha que o dia está passando e você tem aquela sensação de que o dia não foi produtivo e que você não conseguiu fazer tudo o que você deveria? É muito ruim, né? O dia acabar e a gente está com aquela sensação de que não foi produtivo. Pois é, às vezes você está lá, né, ou mesmo no celular ou no computador, realmente fazendo as suas tarefas, mas você percebe que o tempo já foi e você não teve o rendimento que você gostaria. Parece que você olha pela janela e aí o dia acabou. E aí você se sente, muitas vezes, cansado até de continuar as atividades que você iniciou. Você se sente indisposto para produzir mais coisas. Então, isso é muito ruim. E aí, o que a gente pode fazer, então, para poder administrar o nosso tempo? Ainda mais agora, nesse momento de quarentena, está muito mais difícil, né? Nós conseguimos administrar e fazer todas as atividades que nos propomos, seja para o dia, seja para a semana ou até mesmo para o mês. Por quê? A limitação de espaço que a gente está tendo e mesmo a possibilidade de dormir até mais tarde, né? E essa crescente ansiedade sobre quando que nós poderemos voltar à vida ao normal, faz com que a nossa procrastinação torne-se cada vez mais forte e mais evidente. E aí a gente acaba deixando para amanhã algumas atividades e ficamos cada vez mais com preguiça, com sono e muitas vezes até mesmo com alteração de humor. Isso, inclusive, prejudica o quê? O nosso relacionamento com as demais pessoas. Então, toda essa situação que a gente está acaba ocasionando situações que não são tão boas. Bom, mas para tentar te ajudar, vamos a algumas dicas, né? Quem sabe assim você possa organizar o seu tempo e fazer com que esse período remoto seja tão bom quanto o período presencial, bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, onde a gente tem o quê? Uma maior disponibilidade de tempo, é definir quais são as atividades que nós queremos realizar. Quando eu falo que a gente tem maior disponibilidade de tempo, eu estou falando que a gente tem um menor número de atividades com horário pré-definido. Então, por exemplo, esse vídeo que você está me assistindo agora, você pode assistir em qualquer momento. Ele vai estar disponível para vocês na disciplina. Ao contrário, por exemplo, das nossas aulas síncronas, que aí a gente estará ao vivo conversando. Então, quando você tem a possibilidade de fazer a atividade em qualquer horário, e se você não se planejar bem, acaba que você acaba tendo também uma perda de tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir quais são as atividades que vão ser realizadas. O que você quer realizar durante o seu dia ou durante a sua semana? Você está cursando algum curso de idioma? Quais são as disciplinas que você está fazendo? A gente está em casa agora o tempo todo, quais são os afazeres domésticos? Está praticando alguma atividade física? Tem o seu momento de lazer, o seu momento espiritual e tem também o seu momento de alimentação e de sono. Tudo isso faz parte do seu dia a dia e você precisa então alocá-los de forma que você consiga cumprir todas as atividades. Bom, para você conseguir então alocar essas atividades de uma forma o quê? Mais organizada, a primeira coisa que você precisa fazer é ter noção dessa equação. E às vezes é isso que a gente não faz. O que isso quer dizer? A gente precisa ter noção
do tempo relógio com a sua capacidade de realização. Ou seja, quanto tempo você gasta para realizar cada atividade. Isso é muito tempo para a gente dar sequência depois no nosso planejamento. Então vamos pensar aqui, né? Por exemplo, quantas horas de sono você precisa para se sentir bem? Por exemplo, eu preciso de mais ou menos 8 a 9 horas de sono para me sentir bem. E com isso, eu vou precisar o quê? Ir dormir mais cedo, para mim poder acordar mais cedo. Outra coisa, acordar mais cedo faz diferença, tá bom? Isso daí fica com você. Então você precisa saber quanto tempo você vai gastar para realizar aquela atividade. Então, se eu preciso de 8 horas de sono, eu já sei então que eu vou ter que dormir o quê? Pelo menos umas 11 horas da noite para levantar às 7 da manhã. Então, com isso, você já começa a poder se planejar. E nesse tempo, você começa a pensar, isso serve para todas as outras atividades. Por exemplo, então, se você que faz o seu almoço, quanto tempo você gasta para fazer o seu almoço e para poder almoçar? Por quê? Porque você vai ter que colocar esse tempo todos os dias, e aí você não vai poder o quê? Substituir ele por outra coisa. Então é importante que você observe quanto tempo você gaste com cada atividade. Primeiro você observa, depois você vai começar então a fazer o seu planejamento. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, no meu dia a dia. Eu listei várias atividades que vocês podem querer fazer ao longo do dia. E aí você tem que então definir. Quanto tempo eu vou me dedicar às atividades físicas? Quantas vezes por semana? Quantos dias eu vou estudar inglês? Quantas horas? 1, 2 horas? Os meus afazeres domésticos, eu tenho um dia específico, eu tenho outras coisas para fazer, tem rotinas que são diárias. Então você começa a organizar a partir da definição das atividades, em segundo momento, a partir do tempo que você gasta para realizar cada atividade. Se você não souber quanto tempo você vai gastar para cada atividade, vai ser muito mais difícil você organizar o seu tempo. Então, o mais importante é você definir quanto tempo que você quer se dedicar a cada atividade. Outra coisa, não é porque eu estou falando aqui várias atividades que você precisa fazer tudo isso durante o seu dia. Então, você que vai escolher o que é mais importante e quanto tempo você vai se dedicar a cada atividade, bom? E aí a gente vai, então, poder começar a nos organizarmos. Essa falta de definição, de quanto tempo que eu gasto com cada atividade, ela é uma das maiores fontes de equívocos, e traz muitas dificuldades na organização da rotina diária. Isso, gente, é independente do período de pandemia. Tá? Se você não consegue definir quanto tempo que você vai gastar com cada atividade, dificilmente você vai conseguir se organizar. Dificilmente você vai deixar o quê? De enrolar. Porque se você não sabe quanto tempo você precisa para uma determinada coisa, fica bem difícil. Por exemplo, se a gente for pensar em um momento que não seja atividade remota, vamos pensar que você tem que ir para a rural. Quanto tempo que você gastava para chegar na rural? Qual era o seu meio de transporte? Então, esse tempo você tinha que adicionar diariamente. Então, se você acordasse atrasado, já ia chegar atrasado. Então, quer dizer, eu tenho que pensar no tempo que eu vou gastar. Por exemplo, uma experiência engraçada. Depende do horário que eu saio da minha casa, eu gasto um tempo para chegar na rural. Se eu sair um pouquinho depois, eu pegava o engarrafamento ali do centro de seropédica e gastava muito mais tempo. Então, a escolha do horário que eu ia sair de casa fazia toda a diferença se eu ia gastar meia hora ou 1 hora para chegar na rural. Bom, então, outra coisa que você também precisa determinar é qual que é seu limite. Então, a gente estava falando, por exemplo, de estudar inglês. Gente, eu não vou passar 5 horas estudando inglês. Chega um tempo que eu não aguento mais. Então, a minha concentração ela começa a decair. E também tem outras coisas que tiram a sua concentração. No momento que você estiver estudando, pode ser que você prefira desligar o celular, porque está tirando a sua atenção.
ou você prefere estar com fone de ouvido, né, fechar a porta. Então, cada coisa você tem que observar também, além do seu limite, o que te tira a concentração de estar realizando cada atividade. Então, com base na sua observação, então isso é uma observação de cada um, tá? E não se compare também. Cada pessoa leva um tempo diferente para realizar cada atividade. Então, essa observação, ela é individual e isso é muito importante. Não se compare, tá? Apenas observe quanto tempo você gasta para realizar cada atividade e qual é o seu limite para cada atividade diariamente. Depois que você observou e viu, né, quanto tempo você gasta para cada atividade, você começa então a melhorar a sua organização. Por quê? Sem eu saber quanto tempo eu gasto para cada atividade, eu acabo o quê? Procrastinando. Então, se eu não sei quanto tempo que eu vou levar, eu acabo deixando para depois. É mais ou menos isso que acontece. Às vezes eu acho que eu vou gastar muito tempo, que eu não vou dar conta naquele dia e deixo para lá. E às vezes você nem vai gastar tanto tempo assim. Por isso, a importância da observação inicialmente. Depois que você já se observou e sabe, né, quanto tempo você gasta para cada atividade, aí você começa o seu planejamento. A primeira coisa é a priorização de tarefas. Como assim? Então, eu vou ter várias atividades ao longo do dia, ao longo da semana, e aí eu preciso saber o quê? O que é obrigatório, o que tem horário fixo e quais que tem prazo para cumprir. Nesse momento que vocês estão iniciando as disciplinas, todas elas vão ter trabalhos a serem realizados e eles vão ter prazos. E aí você vai precisar o quê? Olhar conforme os prazos quais são mais prioritários ao longo da sua semana. Isso é importante também, além de priorizar as tarefas, quando você prioriza, você sabe o que é mais importante. E quando surgir algo novo dentro da sua rotina, você vai poder saber o que é possível ser substituído. Então, essas tarefas, né, elas podem ser qualquer uma, tá, gente? Não precisa ser necessariamente prioritário o horário de aula síncrono. Então, o horário de aula síncrono, eu já sei que eu vou ter que estar no computador, naquele horário, para poder estar interagindo. Mas você pode também fazer isso com atividades mais simples. Por exemplo, eu vou acordar todo dia e meditar por 10 minutos. Então, se você for pensar nessa determinação, o que aconteceu? Eu estabeleci um tempo, eu determinei quando vai ser realizado e aí eu passo a cumprir essas atividades regularmente. Então, vai acontecer todo dia assim que eu acordar, durante 10 minutos. Então, isso passa a ser minha prioridade todo dia pela manhã. Então, isso também é priorizar as tarefas. Só que, é claro, para eu conseguir cumprir as tarefas, é importante ter foco. Talvez essa seja a maior dificuldade, não é? Como é que eu vou obter foco? Muita coisa me tira a concentração, não é mesmo? Então, para poder obter foco, eu preciso saber quantas atividades eu tenho programadas para aquele período. E aí é importante você não ocupar todo o seu dia com um monte de coisa, né? A gente fala que é não ter lastro, né? Vocês já ouviram essa expressão. Então, deixe sim algum lastro dentro da sua atividade, porque pode ser o quê? Imprevistos acontecem. E aí, lembra lá da priorização? Então, eu vou saber se um imprevisto acontecer, eu vou saber qual atividade eu posso deixar para outro dia. Então, por exemplo, atividade física. Eu me propus a fazer todos os dias, mas se acontecer um imprevisto, eu posso ficar um dia sem realizar os meus exercícios físicos. Isso não vai o quê? Impedir, né, ou vai trazer algum prejuízo nas atividades que eu teria que entregar. Isso é uma coisa pessoal minha. Então, gente, isso que é importante. Você saber quanto tempo que você gasta, você saber o que é prioritário e principalmente você saber o que tem prazo para ser entregue, tá bom? Então, isso é justamente o que eu estava falando. Então, quando surge alguma atividade urgente e inevitável, vocês estão em casa, estão com a família, pode ser que surja alguma coisa que você precise dar suporte à família. Então, nesse sentido, é claro, naquele momento isso é prioritário. E aí você precisa o quê? Remanejar as suas tarefas.
Isso acontece, gente, diariamente nas empresas, né? Às vezes alguma atividade ela tem que ser realocada. E aí, como que é a decisão? A decisão é devido ao quê? À urgência e ao que é prioritário. Então, entendendo esses dois conceitos, fica muito mais fácil organizar a rotina diária. E aí, quando a gente começa a se organizar e a gente começa a ver que a gente está cumprindo as atividades que a gente programou, a gente percebe o que está funcionando e a gente começa a ter melhor foco. O foco vai melhorando. A gente começa a adquirir autoestima, para cada atividade e você começa realmente a perceber quanto tempo que você está gastando com as coisas e começa a ter o quê? Verificar que o planejamento está sendo efetuado, né? Eu estou cumprindo o meu planejamento. Isso é muito importante para justamente melhorar o seu foco. Mas se você está percebendo que você não está conseguindo cumprir as atividades que você programou, não tem problema. Volta lá na dica 2. Talvez o que? A sua percepção da equação não esteja correta. Talvez você precise observar melhor quanto tempo que você gasta em cada atividade. Pode ser que você vai precisar de mais tempo do que você determinou antes. Sem problemas. Ok? Só voltar e verificar a equação. Bom, uma outra coisa que é muito importante é você se manter no presente. Parece meio estranho essa dica, né? Como assim me manter no presente? Pois é, mas essa talvez seja a mais importante de todas as dicas e a mais difícil de ser realizada no momento. Você já percebeu que muitas vezes você está em algum lugar ou conversando com alguém, mas você está pensando em outra coisa? Você está pensando no que tem que fazer daqui a pouco? Você está aqui escutando o que eu estou falando, mas você está pensando o que você quer comer, o que você vai fazer para o almoço ou para a janta. Então é o que a gente fala que você está só de corpo presente. Eu costumo falar muito isso nas nossas aulas presenciais. Está ali sentado na carteira olhando para mim, mas você está vagando. Então, esse problema, o que traz isso? Qual que é a consequência? Como você não prestou atenção no que eu estou falando, você vai ter que rever a explicação. Você vai ter que voltar ao vídeo e escutar o que eu falei. Então, e mesmo assim, você ainda vai ter que preparar a sua comida. O que aconteceu? Você perdeu tempo. Você vai ter que fazer um retrabalho. Então, se a gente for pensar isso dentro do conceito de administração, essa perda de tempo te trouxe um prejuízo. Então, estar no presente, estar aqui agora, prestando atenção no que eu estou falando, é muito importante. Para quê? Para você poupar tempo. Então, manter o foco no agora vai lhe poupar tempo. E aí você não vai precisar rever essa aula, ok? Vamos pensar então um pouco mais filosoficamente, né? O que é a ansiedade? Todo mundo está falando em ansiedade, principalmente no momento da qual estamos vivendo. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior por eventos antecipados. Então a gente fala que a gente está o quê? Vivendo no futuro, porque eu estou preocupado com o que ainda está por vir. E se a gente for pensar o que é frustração? Então, frustração é um estado emocional que ocorre quando um desejo, uma necessidade não são realizados. Então, é o que? Seria viver no passado. Então, essas duas emoções, elas estão nos acompanhando, a ansiedade e a frustração. Então, se você não está vivendo o agora, o presente, se você não está focado na atividade que você se propôs a realizar naquele exato momento, você está então perdendo tempo. Então, ou você está sofrendo com ansiedade, ou você está sofrendo com frustração. Então, por isso que é importante estar no agora. Ele diminui a pressão dessas emoções. Parece muito caperdinha, né? Filosófico, mas faz todo sentido administrativo, no sentido de você otimizar e melhorar o seu tempo, bom? Então, tente fazer uma coisa de cada vez, tá? E pensar só no que você está fazendo agora. E com isso, o seu foco vai melhorar. Te garanto, tá? Então, uma coisa de cada vez, tá bom? Bom, outra coisa, né? Grande controvérsia nesse momento é o que a gente fala dos assassinos do tempo versus comunicação.
claro, né, gente, não estou falando para vocês desligar a internet, pelo amor de Deus, estamos num momento de isolamento social, é super necessário. Mas o que acontece? Às vezes você fica muito tempo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos canais de streaming, no YouTube, no site de compras. Você passa o quê? Horas, às vezes, no sofá lá, mexendo no celular ou mexendo no computador, e esquece do tempo. Então, não é para você parar de fazer isso, mas é o quê? Para você diminuir o tempo que você gasta. É claro que a gente precisa do WhatsApp para estar conversando com as pessoas, é interessante a gente interagir nas redes sociais, agora está tendo muito conteúdo importante, né, sendo divulgado de uma forma mais fácil. Então, sim, a gente só precisa o quê? Ajustar, né, como que a gente utiliza essas ferramentas, vamos dizer assim. Então, aprenda a usar os aparelhos eletrônicos ao seu favor. Outra coisa, né, que ajuda muito é você diversificar os tipos de tarefas. Já foi comprovado que a nossa concentração ela tem a tendência de diminuir ao longo do tempo, de decair. Isso é super normal, tá? É claro que o tempo varia de pessoa para pessoa, de atividade para atividade. Mas você já se viu estudando para alguma matéria e depois de algum tempo parece que nada mais fazia sentido? Você lia ali, não entrava mais na sua cabeça? Então, isso é normal. Então, é aconselhável que você não fique muito tempo com a mesma atividade. Então, para a gente otimizar o aprendizado, é recomendável que você diversifique as tarefas nas regiões diferentes do seu cérebro. E assim se mantenha mais ativo e menos fadigado mentalmente, principalmente nesse momento que a gente está o tempo todo no computador. Então, tente o quê? Tente mesclar as atividades. Assistir um vídeo de administração, assistir uma aula de manejo. Então, mescle. Às vezes você está mexendo no Excel, aí você para um pouco, vai se alongar, depois você vai tomar um café, volta, vai ler um texto. Então, mude as atividades entre leitura, cálculo, linguística, físicas ao longo do seu dia. E aí você provavelmente vai ter um dia muito mais produtivo. Evite ficar com uma tarefa por um longo período de tempo. Por fim, tenha também o seu momento de lazer, né? O que você gosta de fazer? Você gosta de ler, de ver televisão, de jogar? Fique à vontade. Tenha um momento do seu dia para o seu momento de lazer. Isso também é importante e faz parte o quê? Da sua motivação diária. E aí, depois que você conseguiu, então, identificar quanto tempo que você gasta para cada atividade, o que te distrai, o que tira seu foco, e você conseguiu ir cumprindo isso ao longo dos dias, ao longo da semana, você começa, então, o quê? A pensar também a longo prazo, as estratégias de longo prazo. É importante ter objetivos para o futuro, né? Para que a gente consiga, então, guiar o que a gente vai fazer no longo prazo. Tá? Isso não quer dizer viver de futuro, tá? Mas isso quer dizer você se organizar, porque às vezes vão ter atividades que vão precisar o quê? De preparação anterior. Então, para isso, você tem que pensar também quais as atividades que você quer no longo prazo. Então, por exemplo, o que você quer fazer em 2021, né, depois que a vacina sair, por exemplo? Onde você quer estar daqui a 5 anos? A maior parte de vocês estão quase finalizando a graduação. Onde você se vê daqui a 5 anos? Então, isso é importante até para você pensar, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um curso de especialização. Para estar realizando essas atividades, você também precisa se programar. Existem prazos de inscrição, épocas, né, períodos. Às vezes você vai precisar estudar ou vai precisar preparar seu currículo. Então, existem algumas atividades que vão o quê? Demandar atividades prévias. Por isso que também você precisa pensar no longo prazo. Bom, então, o planejamento ele é importante, né? E a gente vai ver essas ferramentas melhor ao longo da disciplina e podem te ajudar tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E planejar que todas essas estratégias não necessariamente são estratégias só de trabalho, elas podem ser aplicadas também para melhorar a vida pessoal de vocês. E tudo isso vai ajudar com que você tenha um melhor autoconhecimento.
Então, as respostas a todas essas dicas que eu estou deixando aqui para você vai fazer com que você se conheça melhor. E aí você vai conseguir saber do que você gosta, do que você não gosta, quais são seus limites, quais são suas necessidades, como que funciona a sua concentração. E tudo isso, relembrando, são características individuais. Não compare, tá? Não tem necessidade de comparação. Cada um vai ter um determinado tempo. Então, se observe, se conheça e você vai conseguir administrar e otimizar melhor o seu tempo, tá ok? Então, essas eram minhas dicas de hoje, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de administração propriamente dito, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço!